paz. Tudo bem com vocês? Que bom. Graças a Deus. Chuva, né? E parece que lá no Nordeste também está caindo chuva. E parece que, para você ver como são as coisas, né? Eu li na internet que caiu granizo no sertão. Eu não sei o que eles estão fazendo com isso lá, mas eu acho que foi até a televisão ver, porque em alguns lugares do sertão não chovia há 3 anos. Uma cidade, por exemplo, chamada Bodocó, que tem uma história bem interessante lá, conosco lá da Palavra da Vida. 3 anos não chovia na cidade. Eu não sei especificamente, não consegui identificar em que parte do sertão choveu granizo, mas se choveu granizo, então choveu água e foi bênção de Deus para aquela região e também para nós aqui, sudeste, que precisávamos também de água. Mas, bom, eu não sou meteorologista e nem desse meio. Muito bom estar aqui com vocês. A nossa vinda para cá foi assim, aconteceu muito rápido, as passagens caras, e aí recebemos um irmão que decidiu transferir umas milhas dele para a gente, e vocês querem aceitar? Você pergunta se pastor quer microfone? A gente, óbvio, a gente quer. E aí de última hora, então, conseguimos voar para cá, e então estamos aqui. Então por isso que o contato foi de última hora, entramos em contato lá com o pastor Cleiton, com os irmãos aqui, e é muito bom estar aqui. Vocês que nos acompanham desde o início do ministério lá no Nordeste, estamos caminhando para o 12º ano de ministério lá na região Nordeste, e é bom estar podendo compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito lá na região Nordeste, apesar dos pecadores miseráveis que estão lá, eu sou o maior deles. Irmãos, depois de alguns anos, talvez orando por algumas coisas, pedindo a Deus para que abrisse portas para algumas situações, pedindo material humano, missionários. Nos últimos 2 anos, o relatório que temos a prestar aos irmãos é um relatório muito positivo desse ponto de vista. Deus tem aberto muitas portas do ponto de vista de fazermos parcerias com outras missões, com outras igrejas, e então abrangermos, de certa forma, mais pessoas e alcançarmos mais pessoas com o Evangelho de Cristo. Ministério de acampamento, não somente as semanas de acampamento, temos tido semanas cheias, mas tem um ministério numa parceria com uma missão chamada Highland Camp, que é um ministério de day camps, um dia no acampamento. Então, nós vamos até as escolas públicas, apresentamos o projeto, é um projeto de entretenimento, mas é um projeto também de cunho de exposição bíblica. Então, nós levamos as crianças, adolescentes e jovens lá para o acampamento, e além de um tempo de ter uma boa refeição e um bom entretenimento, eles têm palavra. De manhã e de tarde, eles têm a apresentação do Evangelho, e depois da reunião da tarde, eles ainda têm um grupo pequeno, onde eles podem tirar dúvidas e são mais uma vez expostos mais pessoalmente ao Evangelho. Então, só esse ministério teve a oportunidade de pregar Cristo para 15.884 pessoas. Só agora nesse ano de 2015. Nós estamos orando para no ano de 2016 alcançarmos 20 mil pessoas com esse tipo de ministério. 2.111 pessoas tomaram uma decisão, pelo menos manifestaram publicamente o desejo de quererem Cristo como seu Salvador. E nós oramos para que pelo menos um percentual dessas pessoas, oramos para que todas, mas nós não sabemos quantas delas realmente vão prosseguir no caminho. O nosso desejo é fazermos parcerias com mais igrejas, porque nós temos os cadastros dessas pessoas, e então encaminharmos os cadastros dessas pessoas para igrejas parceiras, para que essas pessoas sejam discipuladas e cresçam na fé e na maturidade do Senhor Jesus Cristo. Então isso tem enchido o nosso coração de alegria, e também é muito trabalhoso. São 2 semanas ao mês. Então entram 250, 300 pessoas por dia e entram às 9 da manhã, saem às 16 horas, e todo dia é um ciclo tremendo de trabalho. Tanto para conseguir voluntários para nos auxiliar nesse trabalho, quanto para lidar com essas pessoas que estamos recebendo lá no acampamento. Bom, o Ministério de Ensino Bíblico nas escolas públicas, o ministério que a Dani faz parte, quase que grande parte do tempo dela ela dá nesse ministério, alcançou perto de 2.000 pessoas.
E, bom, ela deve sempre falar isso para vocês. Se tivessem mais pessoas, mais professores e professoras, mais escolas abririam as suas portas para receberem o programa e poderem também ser expostos ao Evangelho. Bom, vocês devem saber melhor do que eu que as escolas estão necessitadas, né? As famílias destruídas, a sociedade destruída, as escolas são reflexo disso. E qualquer instituição séria que chegue para demonstrar, para dar a mão e ajudar de alguma forma, pelo menos a nossa realidade é que as escolas estão de braços abertos. E Deus tem sido muito misericordioso e nos permite ter aí vários acessos às escolas públicas. Além disso, o Ministério de parcerias com as igrejas, de conferências, de treinamentos de finais de semana, com alguns assuntos específicos, faixas etárias, tem acontecido quase que semanalmente. E o Ministério de Ensino também, Deus tem sido misericordioso e está caminhando. Se Deus permitir, próximo ano agora, 2016, nós formaremos 16 alunos do mestrado. Do CTL se formaram 50 esse ano, e o CTL, ele é um ministério especial, porque ele é um ministério que consegue alcançar o obreiro, ou o líder que quer se dedicar mais ao ministério, e talvez tenha até um chamado em termos específicos para o ministério, mas ele não tem condições nem financeiras, nem logísticas de se deslocar à capital. A realidade para aqueles que têm um pouco de vivência no Nordeste, em termos de interior, é totalmente diferente do que nós estamos acostumados aqui. Então, você mora em Barretos, quer fazer seminário? Bom, dependendo da sua linha teológica, você encontra um seminário aqui mesmo. Mas se você tem uma linha um pouquinho diferente, bom, vai na cidade vizinha, anda 30, 40 quilômetros, você tem, né, à disposição de fazer. Sem dizer pela internet, à distância e tudo mais. A realidade é um pouco diferente, né, nos interiores do Nordeste. Então, esse tipo de ministério consegue levar o seminário, o treinamento bíblico, até essas pessoas. Então, sempre ouço o testemunho deles e sempre fico tocado com o testemunho de alguns que passam por essa ferramenta ministerial. Um dos irmãos lá, há 20 anos no ministério, ele já tinha toda a legalidade para estar lá de tempo integral e fazer todos os ofícios de um pastor, mas mesmo com todo esse tempo, a denominação não lhe permitia poder fazer os casamentos, poder fazer os batismos, poder fazer os cultos fúnebres e outros ofícios mais, que normalmente um pastor acaba encabeçando na igreja. Bom, ele passou pelo curso, passou pelo concílio, foi aprovado com louvor no concílio e finalmente, depois de tanto tempo, servindo lá na sua congregação, ele pode fazer todos os seus ofícios, porque a denominação reconheceu agora como formalmente habilitado para pregar o Evangelho. Bem, nós não vamos entrar nos pormenores denominacionais, mas o que nos deixa felizes é de poder ser instrumento de Deus para irmãos e irmãs como esses testemunhos, de poder avançar com o Evangelho, destravar talvez algumas questões que estavam lá meio que encavacadas. Bem, além disso, nós temos na área de ensino ainda o desafio de retornarmos com um programa que talvez vocês conhecem já funcionando aqui em Atibaia e também lá em Belém, que é o Instituto Bíblico Palavra da Vida, o Projeto Marcos. Então, o Projeto Marcos é um curso de orientação vocacional. Então, a ênfase é poder desafiar jovens que estão aí na fase de universidade, a se achegarem a Deus e perguntar: Deus, olha só, eu tenho convicção da minha salvação, eu reconheço dons e talentos, mas o que é que o Senhor quer com a minha vida? Como é que o Senhor pode me usar para o reino? Eu estou aqui, eu estou à disposição. Então, esse programa desafia o jovem a passar um ano conosco, para que através de matérias bíblicas, através de experiências ministeriais, semanais e projetos missionários, no Alto Sertão, no Agreste, Zona da Mata, Zona Litorânea, e através de um programa de discipulado, esse rapaz e essa moça possa se encontrar do ponto de vista do que Deus tem para a sua vida. A gente vai poder trabalhar um pouco aqui no texto bíblico sobre vocação e desmistificar talvez algumas questões de que só pastor e missionário é vocacionado. Não é muito bem isso que a Bíblia diz. Então, é um programa que a Palavra da Vida Nordeste estávamos orando há algum tempo para que nós tivéssemos
as condições de poder oferecer novamente para a nossa região, e em 2016, se Deus permitir, nós iremos iniciá-lo. 1º de março de 2016, nós já temos 14 alunos inscritos, e estamos orando por mais alunos, talvez 20, 30 alunos, que possam estar conosco, caminhando durante um ano, e descobrindo ou confirmando a vocação que Deus tem para as suas vidas. Mas, queria mostrar um vídeo promocional, é bem rapidinho. Bem, mas queria que os irmãos orassem por isso. É um programa desafiador, do ponto de vista de que ele vai talvez na contramão das propostas de oferecer apenas o treinamento teológico. Mas é um programa que tanto desafia pessoas a considerarem a possibilidade de se envolverem no ministério, quanto também tenta trabalhar na mente daqueles que estão já convictos de que vão fazer outras áreas do conhecimento, vão ser advogados, médicos, construtores, engenheiros, marceneiros, enfim, qualquer que seja o campo, a área de atuação, mas eles vão lidar com a sua atividade profissional, vão lidar com o desafio universitário de uma forma diferente, de uma perspectiva diferente. A ideia não é só ganhar dinheiro, a ideia não é só ganhar status, a ideia não é só ser reconhecido, a ideia não é só produzir, a ideia é fazer tudo isso com um significado, com uma motivação, e a motivação não é nenhuma dessa do ponto de vista socialista, capitalista, mercantilista ou qualquer que seja o ista que você queira pensar aí. A ideia é de glória a Deus e de edificação do reino. Já pensou? Já pensou desse ponto de vista? É isso que nós queremos construir na mentalidade dessa geração. Tão capaz, se é X, se é Y, se é Z, não importa qual é a nomenclatura do alfabeto que querem dar para essa geração, que eu sei que é uma geração extremamente capaz, multifuncional. E a minha oração e trabalho e desafio é colocar toda essa multifuncionalidade à disposição do reino, para que eles sejam realmente uma potência para a glória de Deus e para expansão do reino dele aqui na terra. Então queria que os irmãos orassem conosco nesse sentido, não somente por esse programa, mas por tantos outros que aí espalhados pelo Brasil têm tentado desafiar pessoas, especificamente os jovens, a considerarem essa possibilidade, investirem um ano da sua vida para perguntar: Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Eu quero fazer isso, Deus, será que é o que o Senhor tem para mim? Fico me lembrando da minha experiência, com o passaporte sendo feito para jogar fora do país. E aí, bom, eu brinco, né? Eu caí na besteira de perguntar: Deus, e aí, o Senhor está comigo? O Senhor vai comigo? Lembra de Moisés dizendo assim: Deus, se o Senhor estiver indo junto com o povo, eu vou, mas se o Senhor não for, não vou não. E aí eu falei: Deus, se o Senhor estiver indo comigo, eu vou, mas se o Senhor não estiver indo, eu não vou não. E a resposta que ele deu para mim, usando Provérbios capítulo 14, verso 12, falou: Vini, eu não vou contigo nessa. Eu não vou para a Holanda com você. Mas eu tenho uma outra proposta para você. Deus, eu não quero nem saber qual é a proposta que o Senhor tem para mim. Mas, diz, o Senhor é Deus? Que tal nós começarmos a compartilhar de Cristo para as pessoas? Eu falei: não,
Eu posso fazer isso jogando futebol. Então, você pode. Tem muitas pessoas que fazem, mas para você especificamente, eu tenho um outro desafio. E puxa vida, eu agradeço a Deus por Ele ter me desafiado, por Ele ter conseguido me fazer entender o propósito que Ele tinha para a minha vida. E eu dou glória a Deus e toda a misericórdia e graça com a qual Ele vem me ajudado a traçar o plano que Ele tem para a minha vida, para a vida da Rebeca, para a vida dos nossos 2 filhos, Lucas e Lara, e tem sido uma bênção poder servir ao Senhor, e crescer em maturidade, em caráter, chorar, me arrepender das besteiras que às vezes faço, como homem, como pecador, ter que chegar para minha esposa, chegar para os meus filhos, olha, eu errei. Eu preciso do seu perdão, eu preciso fortalecer essa e aquela área da minha vida para que eu possa mais me parecer com Cristo, mas, puxa vida, tem sido um grande desafio e eu tenho gostado desse desafio, e queria lhe convidar a clamar por isso, a orar por isso, orar também por nós, estamos lá, estamos servindo ao Senhor, orar pela saúde dos nossos filhos, continuamos com o desafio das alergias. Nosso filho mesmo, Lucas, chegou aqui, tem aquela mudança de temperatura, de clima, e aí, ponto, já tem uma febrona, né? Mas, graças a Deus, está melhor, está lá com os avós, estão desfrutando, e os avós deles só vêm agora de ano em ano, então eles estão numa vida boa. Imagina, os 2, Lucas e Lara, são os únicos netos de ambos os lados, né? Eles têm a vida que pediram a Deus, né? E o problema é que eles se acostumam com esse reino que eles estão, né, estabelecendo. Eles se acham que é o rei Lucas e a rainha Lara. Só que quando a carruagem deles para lá na Palavra da Vida, pronto, vira abóbora. E eles descobrem que existem outras pessoas além deles nesse mundo, né? E eles ficam, papai, quando é que a gente volta lá para casa do vovô e da vovó? Eu falei assim, o que tem por trás da sua pergunta? Será que tem um pouquinho de presentes, de liberdade, de dormir a hora que quiser? Eu falei, eu acho que é isso que tem. Mas orem por nós. Orem por esse período de divulgação ministerial, de levantamento, de sustento. Orem por nós e queríamos, ao mesmo tempo que pedimos oração, agradecer, porque sabemos que temos aqui nesses irmãos apoio, nós temos guarida, nós temos pessoas que estão junto conosco, clamando para que Deus derrame graça, misericórdia no que está acontecendo lá. Queridos... Bom, eu não sei se eu disse especificamente, mas a Bequinha está lá no fundo, né? Como a Dani diz, a Reb está lá no fundo, e ela está muito feliz também de estar aqui em Barretos. Ela tem tentado me convencer que Barretos é muito mais quente que Araçatuba. Eu não sei se ela está certa. Não, ao contrário, Araçatuba é mais quente que Barretos. Eu ganhei. Eu ganhei, tá vendo? Você me deve alguma coisa. Não, não, você não vale. Eu estou falando com quem está aqui em Barretos. Muito bem. Queridos, vamos abrir para Efésios? Eu gosto muito da carta de Efésios. É uma carta tão didática que, bom, para aqueles que estão arranhando as escrituras como eu, é uma carta bem simples de se entender. Bom, ela é facilmente dividida, ela tem 6 capítulos. Os 3 primeiros capítulos, eles abordam a questão de quem éramos em Cristo e quem somos em Cristo. Muito simples assim. Então, quem éramos em Cristo, capítulo 2 fala que nós éramos mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos escravos do príncipe deste mundo, nós só satisfazíamos os desejos da nossa própria carne, nós éramos como zumbis nesse mundo, nossas mãos atadas, e nós só conseguimos obedecer os desejos do nosso próprio coração. E você pode pensar aí na sua vida pregressa, independentemente de quando você foi alcançado por Cristo, Cristo por graça e misericórdia me alcançou com 10 anos de idade. Então você possa pensar, bom, o que uma criança de 10 anos de idade podia fazer ou ser escravo? Pergunta para minha mãe, e ela vai te dizer, item por item, as coisas que me escravizavam. Pergunta para uma criança de 10 anos, as coisas que elas potencialmente já são escravizadas.
Me lembro como se fosse hoje, um menino do acampamento chegou e batendo um papo com ele, escuta, me conta aí um pouco de você, a minha luta é porque eu tenho uma síndrome. Ele me falou a sigla, mas eu não consegui decorar, mas eu consegui entender o que era a suposta síndrome dele. Eu tenho síndrome de comprar e colecionar canetas coloridas. Aí, bom, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? Mas me explica. Não, é o seguinte, eu vejo uma caneta e eu não consigo não ter aquela caneta. Eu tenho que comprar aquela caneta, não importa quanto custe, não importa onde esteja, eu preciso ter aquela caneta. Escuta, e você usa as canetas? Não, eu só coloco num lugar e fico contemplando as canetas e só coleciono. Esse menino, ele tinha menos de 10 anos. E o que o escravizava, obviamente não eram as canetas sim, tinha alguma coisa por trás ali daquele desejo, mas o que aparecia era essa compulsão de comprar e colecionar canetas coloridas. Bom, e os adultos que hoje têm sofrido com outras questões, eles foram crianças, adolescentes que tiveram que lidar com algumas questões de pecado de escravidão, como você e como eu. E todos nós éramos assim, essa era a nossa condição. E não havia ninguém que estivesse numa outra condição. Talvez os judeus, não, eles estavam na mesma condição. Bom, talvez aqueles que tivessem nascido num outro... Não, todos, homens, mulheres, pretos, brancos, ricos, pobres, todos nós, raça humana, caímos e éramos inimigos de Deus. Escravos do pecado, e não sabíamos fazer qualquer tipo de coisa a não ser fazer aquilo que desagradasse a Deus, o soberano regente desse mundo. Até que chega o versículo 4, e a Bíblia diz que Deus, sendo rico em graça e misericórdia, nos alcança. E Cristo então consegue nos transformar totalmente. E nós descobrimos no capítulo 1, voltando um pouco, que esse projeto já estava feito antes da fundação do mundo. Num tempo da eternidade que nós não conseguimos precisar, Deus já tinha estabelecido tudo isso. Ele já tinha nos comprado, Ele já tinha nos escolhido, Ele já tinha nos predestinado, Ele já tinha definido na eternidade que nós seríamos dEle, seus adoradores, nós seríamos discípulos de Cristo. E no verso 10 ele é mais preciso ainda, e ele meio que determina, muito mais que a salvação, o objetivo que tinha para mim e para a sua vida. Se você ler Efésios capítulo 1, verso 10, eu acho esse texto fantástico. Efésios capítulo 1, verso 10, diz o seguinte: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Quando Cristo pensou em todo o projeto que envolvia você e a mim, que tem por finalidade sua glória, não tem por finalidade apenas minha e sua salvação. A minha e a sua salvação é um caminho para a glória de Deus. Não é fim, é meio de glória a Ele, mas nesse meio, o objetivo dele era de fazer você e eu parecidos com Cristo. Essa é a grande meta do relacionamento que Deus iniciou comigo e com você por meio de Cristo. Às vezes você e eu ficamos perguntando, escuta, qual é o grande objetivo da vida cristã? Será que é orar mais? Eu te diria que, ok, você deve orar mais. Será que é ler mais a Bíblia? Conhecer mais as Escrituras? Ok, eu te diria que você pode e deve conhecer mais as Escrituras. Será que é jejuar? Será que é me envolver em missões? Será que é dizimar? Será que é ofertar? Bom, todas essas coisas fazem parte de uma vida cristã saudável. Mas eu te diria que isso não é fim. Como assim não é fim? Orar não é fim? Não. Ler a Bíblia não é fim? Não. Parecer-se com Cristo é fim. Permitir que Ele, através do ministério do Espírito Santo, molde o meu caráter à semelhança do dele, isso é fim. E Ele usa para isso as Escrituras. O tempo de oração, o tempo de devocional, as circunstâncias do ponto de vista humano negativas.
a fartura, a escassez, ele usa tudo, usa até o governo que está sobre o nosso país, corrupto ou não, usa tudo isso para nos fazer mais parecidos com ele. Isso é o fim. Isso é o fim. E na construção da teologia de Paulo, ele vai nos mostrar, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o capítulo do amor, que um dia nós o veremos como somos vistos. E toda essa obscuridade que existe do nosso ponto de vista para Deus, que é fruto da nossa limitação, nós não entendemos a grandiosidade de Deus, tudo isso findará, porque nós seremos como Ele é. E isso é o fim, sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Não é quem ora mais, quem ora menos, apesar da oração ser meio. Não é quem vem mais na igreja. Imagine se esse fosse o fim, o que seriam dos nossos irmãos perseguidos? Se a finalidade da vida cristã fosse ler a Bíblia, imagine aqueles que não têm ainda a Bíblia traduzida para a sua própria língua. Imagine aqueles que não têm tanta instrução em termos de desenvolvimento cristão, que não sabem como lidar com aquela situação, como prosseguir na vida cristã. Imagine como seria ser parecido com Cristo. Bom, os primeiros três capítulos constroem essa ideia. A partir do verso 11 do capítulo 2, a Bíblia nos apresenta de que não existem mais barreiras entre judeus e gentios, porque Cristo é o grande vínculo da paz, e Ele está construindo agora um único povo. Não existe mais esse negócio de que não, existem os judeus e nós estamos aqui no átrio da congregação. Não, nós todos estamos num único átrio, nós todos congregamos no Santo dos Santos, e nós todos temos livre acesso. Pertencemos a um único povo, e esse era um mistério que estava escondido em tempos eternos. Capítulo 3 fala sobre isso, e Paulo é o grande portador desse mistério. Ele ministra aos gentios, e ele explica, olha, a igreja é o mistério. E nós fazemos parte desse mistério. E agora você e eu somos chamados, e é isso que vai ser construído a partir do capítulo 4, 5 e 6, a caminharmos com Cristo e a estendermos esse mistério como ministério de vida. E é isso justamente que acontece no capítulo 4, 5 e 6. Olha só, vocês eram mortos em seus delitos e pecados, mas Cristo os vivificou, por graça e por misericórdia. E agora, já que vocês pertencem a Cristo, vocês precisam andar como Ele andou. Capítulo 4, 5 e 6 fala sobre o andar cristão. E eu queria compartilhar alguns versículos do capítulo 4, falando um pouquinho sobre vocação. Sabe, eu tenho começado a ler um pouco sobre avivamento. E quando você fala sobre avivamento, você tem duas reações. De um lado, glória a Deus, aleluia, fala Pai. E de outro lado, falou assim, bom, o que é que esse cara vai falar? Então você tem reações paradoxais no mesmo público. Eu não vou falar sobre avivamento, mas do que eu tenho lido, do que eu tenho pesquisado, do que eu tenho pensado a respeito, acredito que um dos pontos vitais ao se pensar em avivamento tem tudo a ver com vocação. Tem tudo a ver com vocação. Enquanto você e eu não entendemos para que servimos, é besteira falar sobre avivamento, besteira falar sobre mudança, besteira falar sobre crescimento, é besteira falar sobre subirmos um degrau, se quer se colocar avivamento dessa perspectiva, desse ponto de vista, entende? Enquanto nós não entendemos para que servimos, bom, como é que a gente vai sair do lugar que nós estamos se nós não sabemos nem o que nós estamos fazendo ali? Eu tinha um técnico quando jogava, e aí um dia um menino falou assim para ele, escuta, o meu sonho é ser meia esquerda. E aí ele olhou assim para ele e falou assim, ok, você quer ser meia esquerda? Então, eu queria que você me dissesse o que um meio esquerda faz num jogo. E aí ele ficou tentando assim, né, dar uma filosofada e vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E aí o técnico respondeu para ele assim, escuta, quando você descobrir o que um meio esquerda faz,
você volta aqui no campo, que eu vou ter o maior prazer de te colocar como meia esquerda do meu time. Mas por enquanto, senta lá no banco e deixa eu terminar o meu treino. Você está entendendo? Às vezes nós queremos ser como instituição, como povo, não, nós queremos ser isso e aquilo. Ok, o que é que isso que você quer ser faz? Não sei. Então, precisamos descobrir. Bom, e tudo isso tem a ver com vocação. Bom, aqui no capítulo 4, Paulo parece nos apresentar pelo menos 3 vocações. A primeira vocação apresentada por ele a esses irmãos, aqui da cidade de Éfeso, que, bom, tem muito a nos ensinar e tem muito a ver com a gente aqui na região em que vivemos, é que nós somos vocacionados primeiramente para a salvação. Bem, ele está construindo isso nos 3 primeiros capítulos, mas Paulo está dizendo aqui no capítulo 4, verso 1 o seguinte: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Bom, em primeiro lugar, que vocação é essa que nós recebemos? A vocação de filhos. Aí você pode pensar assim, bem, prisioneiro, o que um prisioneiro tem a falar comigo e com você sobre dignidade? Bom, tem tudo. No contexto de Paulo tem tudo, porque ele era um prisioneiro por causa do Senhor. Ele era um prisioneiro no Senhor, mas ele também era um prisioneiro por causa do Senhor. Capítulo 4, verso 1 vai falar sobre isso, capítulo 3, verso 1 vai falar sobre isso, e capítulo 6, verso 20 vai falar sobre a condição em que Paulo se encontrava quando escreve a carta. Prisioneiro. Prisioneiro pelo fato de ter entendido a sua vocação em Deus de salvo, e ter entendido a sua vocação também de servo, de escravo, de ministro, de missionário. Mas a primeira questão que precisamos entender é que não fomos você e eu que achamos a Cristo. Nós não temos mérito algum. E talvez você pode pensar assim, isso aí tem muita implicação teológica. Eu te diria que sim, tem implicações teológicas, mas tem implicações práticas. Porque parece que o nosso relacionamento com Cristo, quando eu acredito de que fui eu quem o escolhi, eu quem o aceitei, parece que eu permito que Cristo venha e faça parte da minha vida, e quando eu quero ele não faz parte da minha vida, porque fui eu quem o convidei, fui eu quem o achei, fui eu quem o aceitei, e aquele senso de gratidão, de reconhecimento, que deveria ser tão característico da minha e da sua parte, acaba não existindo. Quando nós entendemos que fomos vocacionados por Ele para a salvação, quando não havia qualquer tipo de possibilidade de nós o buscarmos, quando nós entendemos que foi Ele que nos achou lá nas drogas, ou numa família destruída, ou mesmo dentro da nossa religiosidade, dentro de uma igreja evangélica ou não, quando nós entendemos que foi Ele que nos alçou, puxa vida, isso enche nosso coração de gratidão. Isso enche o nosso coração de reconhecimento, isso enche o nosso coração de louvor, isso enche o nosso coração de temor, isso enche o nosso coração de fervor a um Deus que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E se Ele não tivesse inclinado a nós, deixado a glória, a comunhão com o Pai, e se submetido a essa vida torpe, corrupta, humana, e sendo obediente até a morte e morte de cruz, nada mudaria na minha e na sua vida. Se Ele não tivesse nos vocacionado, você e eu não teríamos o alcançado. Ele poderia estar aqui na nossa frente, e nós, tateando para lá, tateando para cá, nós não o alcançaríamos. Nós não o acharíamos. No meio de toda a nossa religiosidade, no meio das nossas procissões, no meio das nossas campanhas, no meio dos nossos ministérios, de música, de adoração, do que quer que seja, nós não o acharíamos se Ele não tivesse nos achado. Fomos vocacionados para a salvação, fomos vocacionados para pertencer a Ele, fomos vocacionados para andar com Ele. Essa é a primeira vocação da qual Paulo fala. Por isso ele estava prisioneiro. Ele não media esforços para caminhar com Deus através do seu relacionamento com Cristo, através do anunciar de Cristo. Mas ele fala sobre uma segunda vocação. Ele fala sobre a vocação para santificação, que é uma consequência da vocação da salvação.
ele fala sobre esse andar digno. E ele vai qualificando o tipo de dignidade que os irmãos em Éfeso precisavam manifestar na prática. Não era só do ponto de vista doutrinário, não é só na sua confissão de fé, no seu estatuto, no seu regimento interno. Era de fato e de verdade. E aí ele começa a construir isso com questões muito práticas, que eram bem aplicáveis no contexto de Éfeso e são extremamente aplicáveis na minha e na sua realidade. Ele fala sobre, por exemplo, um viver digno, para que nós sejamos completamente humildes e dóceis. Bom, a cidade de Éfeso era uma cidade cosmopolita. Era uma cidade que abrigava o templo da grande deusa Diana, a 7ª maravilha do mundo. Você imagina o que é morar numa cidade que todo mundo sai de onde estiver, do buraco e for lá de Araçatuba, e vai lá, vende todas as suas coisas para ir até Éfeso. Você fala assim, ai coitado, a gente tem aqui a 7ª maravilha do mundo, eu abro a janela e vejo a 7ª maravilha do mundo. Ah, coitado, eu tenho aqui a festa do peão todo ano. E, nossa, você sai de Araçatuba, você sai para vir aqui na festa do peão. E, bom, a gente tem aqui todo ano, a gente é a maior festa do Brasil. Você está entendendo como existiam muitos motivos para que eles se achassem? Bom, tinha um público judeu lá. Tinha também o gentio. Possivelmente existiam 2 portos na cidade de Éfeso. Uma coisa que você precisava ter para ser uma cidade em franco crescimento era porto. Se você não tivesse porto naquela época, você não ia para canto nenhum. Toda a escoação de pessoas e mercadorias, ela ocorria através do mercado marítimo, que estava se abrindo cada vez mais naquela época. Bem, eles tinham possivelmente 2, e eles ostentavam. Puxa vida, ganhar dinheiro aqui é muito fácil. Você está com problema de emprego? Bom, o desemprego é 10, alguma coisa, a inflação é 10,7, vai fechar 11. Bom, o PIB está menos 3. Bom, aqui está tudo muito bem, obrigado. Bom, enquanto vocês respiram a crise, nós estamos navegando de polpa, né? Bom, eles precisavam entender que eles precisavam ser humildes e dóceis. Imagine que numa cidade como essa, de aproximadamente 300 habitantes, mas com um público rotativo enorme, existiam muitas pessoas. Imagine o que é conviver com pessoas que nasceram, cresceram e se estabeleceram em lugares tão diferentes. Imagine que tipo de igreja eles tinham. Eu não sei da característica da cidade de Barretos, mas, por exemplo, Recife é uma cidade que recebe muita gente. Existe muita gente que mora em Recife que não é de Recife. Então, congregar todas essas pessoas no mesmo lugar e fazer com que isso dê certo, não é fácil. E Paulo começa a construir esse tipo de característica que fazia parte do processo de santificação que Cristo queria imprimir na vida desses irmãos, também através do relacionamento interpessoal desses irmãos. Sejam humildes. Sejam dóceis, sejam pacientes, suportem, sirvam de sustentáculo, ajudem uns aos outros e tudo isso em amor. E olha o verso 3, e façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Não era fácil, é com esforço. Com esforço que eles precisavam andar com Cristo e obedecer cada um dos critérios alencados pelo Senhor Jesus Cristo. Ele vai continuar construindo isso, no versículo 17 do próprio capítulo 4, avançando um pouquinho só para fechar esse raciocínio da vocação para a santificação, ele fala para que nós não vivamos como os gentios, não gentios do ponto de vista étnico, mas gentios do ponto de vista de não pertencerem a Cristo, do seu antigo estilo de vida. Não vivam mais como vocês viviam antes. Nos versos 23 e 24, ele vai dizer, olha, vocês precisam se despir do velho homem e ser revestido do novo homem. E aí, aqui na sequência dos textos, ele vai dizer, se você mentia, não minta mais. Se você usava a sua boca para falar aquilo que não devia, agora transmita a graça àqueles que ouvem. Se você roubava, agora trabalhe.
E não trabalhe apenas para si, mas também para ajudar os outros. Não entristeça o Espírito Santo de Deus que está em você. E que lá no capítulo 1, verso 13 e 14, ele nos ensina que é o nosso selo. É a nossa garantia de que nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 5 ele começa falando, olha, vocês precisam ser imitadores de Deus, como seguidores de Cristo. E algumas coisas não devem nem se nomear entre vocês. E ele lista algumas dessas coisas. Olha aí no capítulo 5, verso 2. Vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E aqui eu quero fazer um pequeno parênteses, porque talvez você pode estar mencionando, bom, Vini, eu estou vendo que Paulo está falando muito sobre amor, mas eu percebi que no capítulo 1, ele reconhece que essa era uma igreja que tinha prática de amor. Ok, é verdade. Mas duas coisas aqui sobre a igreja de Éfeso. A primeira está revelada lá em Atos capítulo 20. Paulo diz que pouco tempo depois da sua saída, lobos ferozes iriam entrar na igreja e iriam tumultuar o coreto lá. Iriam fazer que eles se desvirtuassem da fé e deixar o amor. E sabe o que é revelado lá em Apocalipse capítulo 3? Chama a atenção a igreja de, capítulo 2, chama a atenção a igreja de Éfeso. Éfeso, vocês são joia, muito bem, vocês não deixaram aqueles lobos ferozes desvirtuar a fé de vocês, mas eu tenho uma queixa contra vocês. Vocês abandonaram o amor. Vocês só praticam talvez a religiosidade fria. Vocês são muito duros na prática da vida cristã e vocês não amam as pessoas. Vocês não sentem as pessoas. Vocês só determinam de cima para baixo. É assim, assim, assado. Mas eu não consigo, te vira. A vida é dura para quem é mole. Você acha que eu também não estou sendo perseguido pelo Império Romano? Você acha que eu também não sou perseguido pelo Sinédrio? Então, sacode a poeira e dá a volta por cima e vai viver a vida cristã. Não tem amor. Não tem amor. E vocês precisam repensar isso. E Paulo constantemente está falando sobre o amor, que é o que dá sentido a toda essa prática que Paulo está desafiando-os a terem santificação. E aqui na sequência do texto, do capítulo 5, ele vai dizer, olha, entre vocês não deve nem haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Ele constrói até o verso 14 do capítulo 5. E depois ele vai construir a ideia do que significa ser cheio do Espírito Santo. Mas o que chama a atenção aqui é que a tolerância para qualquer tipo de prática que não identifica você e eu com Cristo é zero. É zero. Piadinha, não pode. Repassar mensagem de WhatsApp não é conveniente. Participar de chats que não são, que Cristo não participaria, não é. Mas porque você tem uma visão, não é porque eu tenho uma visão assim assada, é porque eu preciso me parecer com Cristo. Essa é a questão. Não é minha ideologia batista de ser, é Cristo. Se Cristo não pode ler aquele WhatsApp, se Cristo não pode ver aquele site, se Cristo não pode participar daquela conversa, se Cristo não pode participar daquela negociação financeira, se Cristo não pode visitar suas contas, seu imposto de renda, se Cristo não pode fazer parte da educação do seu filho, então isso não é para ser praticado. Vocação para santificação não é para alguns sortudos e privilegiados que conseguem viver a vida cristã. Todos nós fomos vocacionados. Todos e todas. E se você e eu não estamos vivendo a vida cristã, alguma coisa precisa ser feita. Ou entendermos o Evangelho, ou vivermos o Evangelho. Mas você e eu fomos vocacionados para isso. Em último lugar, para a gente encerrar a nossa reflexão aqui nesse texto, fala sobre a vocação funcional. A partir do verso 7...
ele antes está construindo aquilo que nos une. Existem muito mais coisas que nos unem do que coisas que nos separam, e aí ele começa a construir a teologia do um só Espírito, um só batismo, uma só esperança, um só Deus, um só Salvador, e tudo um. E a gente constantemente, nós queremos ser 2, 3, 4, 5, grupinhos e tudo mais, e a Bíblia está nos chamando para sermos um. E é assim que nós conseguimos avançar e crescer. E a partir do verso 7, ele começa a dizer, do capítulo 4, e a cada um de nós, dos filhos, dos crentes, dos vocacionados para a salvação e santificação, foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu, em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Dons espirituais. Capacidade sobrenatural. Isso não é nato. Não é você e eu que temos, que aprendemos na faculdade, num curso técnico, num autodidata da vida. Não. Deus nos concedeu capacitações sobrenaturais a partir do momento que Ele veio fazer parte da minha vida. A partir do momento que Ele estabeleceu sede do seu reino no meu e no seu coração. Ele também me concedeu capacitações sobrenaturais da parte dele. Diferente talvez de talentos, que isso é comum e faz parte da graça comum que todo mundo tem. Você ouve, por exemplo, o Gilberto Gil compondo uma música e você fala assim, como é que ele consegue fazer isso? Como é que o Djavan consegue construir todas essas frases e serem tão harmoniosas e tão poéticas? Como é que o Michelangelo da vida consegue pintar aquele negócio, a Capela Sistina? Como é que tudo isso pode vir a ser materializado? Isso é graça de Deus. Isso também aponta para uma mente inteligente, para um Deus soberano acima desses homens, ainda que esses não o reconheçam. Mas isso é graça de Deus. Mas eu não estou falando desse tipo de talento. Estou falando sobre capacitações sobrenaturais. E talvez você já tenha percebido algumas inclinações do ponto de vista de como você pode servir melhor ao reino. Talvez você percebe que você tem facilidade, por exemplo, para congregar pessoas. Você tem facilidade para expor assuntos. Você tem facilidade para, de forma precisa, clara, rápida, talvez concisa, apresentar o evangelho para uma pessoa. Você começa e termina um assunto assim, fácil. Eu tenho muita dificuldade de começar um assunto do evangelho. Eu fico ali, estou sentado e eu preciso falar, mas eu não sei como começar a conversa. E aí eu começo a conversar o assunto e a pessoa não está nem aí para mim. Eu falei, e aí, não deu, agora eu tenho que buscar uma outra situação. Mas eu fico incomodado e tem pessoas que, começa a conversa e entra no evangelho e sai, pronto, e já fez o papel dele. Eu estou ali tentando ainda compartilhar, mas eu vou compartilhar, espera que eu vou compartilhar, eu vou chegar no assunto, né? Eu não sei se o Dorian conhece o Peri. Ouviu falar do Peri? Ele tinha situações, e quero falar do ponto de vista do evangelho, ele conta algumas, de que ele entrava, apresentava o evangelho, a pessoa ficava lá com a dúvida. Uma vez ele estava subindo uma rampa, uma ladeira, e aí ele falava assim, você sabe quantos passos tem daqui a lá em cima? A mulher falou assim, não sei. Então, mas para aceitar a Cristo tem 5 passos. Deus te criou, e eu não sei de onde ele tirava essas coisas, mas ok, foi algo que talvez Deus tenha dado a ele. Talvez você esteja percebendo que Deus, eu tenho reconhecido que eu tenho facilidade para fazer isso, para fazer aquilo. Eu tenho oportunidades, eu sempre tenho oportunidades para fazer isso, para fazer aquilo. A comunidade que eu faço parte tem reconhecido que eu faço bem isso e aquilo. É isso. É o dom que Deus te deu, como presente dele. Para que isso? Para que você glorifique a Ele e para que você faça o reino expandir nessa face da terra. Servindo através, e inicialmente por meio da sua própria igreja local. É isso. E aí ele começa a construir esse contexto de diversidade e unidade. Ele fala no verso 9, no verso 10, aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E para que ele fez tudo isso? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Lembra que o foco é sempre voltar para Efésios 1:10. Fazer o caráter de Cristo aparente e aviltante ali, pulsante na minha e na sua vida. Fazer o caráter de Cristo. Sempre esse é o foco. E para que nós temos esses dons, esses talentos? Para justamente fazer isso, glorificarmos a Deus, expandirmos o reino de Deus, fazendo e construindo o caráter de Cristo nas pessoas. E aí ele continua no verso 14, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, aqueles que Paulo falava lá em Atos capítulo 20. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Deus, ele criou um corpo extremamente ajustado, uma máquina perfeita. A igreja é uma máquina perfeita. Quando você começa a estudar o corpo humano, você fica fascinado com a beleza, com a complexidade, com a exatidão da máquina que se chama corpo humano. Quando você começa a estudar a igreja, você fica também fascinado e abismado com a beleza e a precisão da estrutura da igreja, que tem como cabeça Cristo. E sabe como é que nós vamos nos desconjuntando, nós vamos quebrando essa estrutura, quando os membros, as partes desse corpo não querem fazer aquilo que foram vocacionadas para fazer. Você já teve algum membro do corpo fora do lugar? Uma vez eu tirei o braço do lugar, não porque quis, tá? Parece assim, eu tirei porque, bom, não estou fazendo nada, vou tirar meu braço do lugar. Eu estava jogando futebol e aí um menino foi e bateu em mim, e bateu com uma violência tão grande que meu braço saiu do lugar. E aí entrou o médico, eu comecei a gritar, entrou um massagista e eu, não toque em mim, não toque em mim, não toque em mim. Estava sentindo muita dor. Ele falou assim, calma Vinícius, calma, a gente vai ajudar você. E aí eles me sentaram no chão e começaram a conversar comigo e tal, passaram aquele spray, aquela água benta que você vê na televisão, aquilo cura tudo, cura mesmo. Não cura nada, mas naquele momento parece que curou tudo. E aí ele conversando comigo, jogando aquele spray, a água, daqui a pouco eu sinto que alguém pegou na minha mão e dá um pá! E aí, eu deveria ter pedido para deixar o braço do jeito que estava. Porque pior do que tirar é colocar no lugar. Que dor foi aquela. E aí, eu terminei o jogo aquele dia, mas com o braço assim. Eu não conseguia mexer o meu braço. Eu fiquei assim por alguns dias. Eu não conseguia mexer o meu braço. Ele saiu do lugar. E aí, recentemente, eu tirei o outro, né? Mas aí foi mexer na cadeirinha do carro na época acho que era do Lucas, fui tirar e saiu o braço do lugar também. Eu tenho experiência em tirar o braço do lugar. Gente, dói. E o corpo deixa de funcionar como deve funcionar. Sabe o que acontece comigo e contigo quando nós não cumprimos aquilo que vocacionalmente fomos orientados por Deus? Nós começamos a tirar o corpo de Cristo do lugar. E aí nós desconjuntamos o corpo. Quando cada parte começa a não querer fazer aquilo que foi sobrenaturalmente capacitada para fazer. Você e eu. Não só eu. Não só você. Você e eu. E nós vamos afastando esse corpo do cabeça que é Cristo. O cabeça continua lá. Cristo não vai se amoldando ao meu estilo de vida, ao meu tempo, à minha era. Não, ele permanece onde sempre esteve. Eu é que vou me afastando e vou tirando os membros do lugar. Tiro o braço, tiro a perna, tiro membros mais
mais valiosos, menos valiosos, mas você que já teve um problema em algum membro, mesmo que não seja tão bonito de se falar o nome dele, você sabe o quanto ele é importante para o seu corpo. Não importa o tipo de membro, o tipo de execução que você tem dentro do corpo, quando você não faz o que você tem que fazer, o que você foi vocacionado para fazer, você desconjunta o corpo, você desestrutura a igreja. E aí, falar sobre avivamento, falar sobre crescimento, falar sobre coisas novas, projetos novos, para um corpo que está desconjuntado e desalinhado ao cabeça, é só lançar mais frustração para aquela comunidade que já está sofrendo com toda a desconjuntura, a escoliose, a lordose, a artrite, a artrose, os bicos de papagaio que estão lá presentes naquela comunidade e instituição. Por que isso? Porque nós não estamos olhando para a nossa vocação. Há princípio de salvação, de santificação e de funcionalidade dentro do corpo de Cristo. E aí você me pergunta, bom, que legal que você foi vocacionado, você não foi? Que legal que você está servindo ao rei, ao reino, você está expandindo ao reino, e você não está? Ah, que legal, acho legal porque os pastores missionários vivem pela fé, e você não vive? Não, é porque depende de ofertas, de sustento, você também? Ou você acha que o Brasil não quebra? Está quebrado. Quantas e quantas prefeituras não estão pagando os seus salários, 13º, as suas, como é que eles chamam? O que eles averbam ao salário. Eles não colocam na folha de pagamento. Tudo isso é contra a lei, mas eles fazem, os gestores fazem isso. Depois você coloca na justiça, vai virar um precatório, São Paulo deve mais de 1 trilhão, mas não paga, mas eles fazem. E você acha que tudo isso não quebra? Você também vive pela fé. Sabe por quê? Porque não existe diferença, nós todos fomos vocacionados para servir ao rei. Não importa o que você vai fazer nesse mundo, não importa. Não importa se você é um pastor ou missionário, se você é um construtor, se você é um vendedor, se você é um representante, isso tudo não importa. Isso são detalhes que nos oportunizam a circunstâncias e contextos diferentes. As pessoas que você alcança, eu não alcanço, e as que eu alcanço, você não alcança. Mas nós todos somos vocacionados, estamos dentro dessa teia, dessa rede, fomos vocacionados para isso. Para quê? Para a glória de Deus e para a edificação do corpo de Cristo. Todos nós jogamos no mesmo time. No mesmo time. Se você olhar no seu escudo, é o mesmo do meu, e se olhar no meu, é o mesmo do teu. É isso. Vocação. É isso que Deus quer construir na minha vida e na sua vida. No meu coração, no seu coração. E o desafio é, você já entendeu aquilo que Deus quer fazer contigo? Você já entendeu o que Deus quer fazer com a sua vida e através da sua vida? Você já entendeu por que você é como é? Porque você usa óculos? Porque você é baixo? Porque você é alto? Tudo isso faz parte de uma construção soberana e sobrenatural da parte de Deus que talvez você e eu não entendamos, mas Ele é o artesão. E Ele está confeccionando o seu artesanato, e tudo isso é realmente artesanal. Deus trabalha conosco de forma artesanal e não como linha de montagem. É artesanal, Ele vai trabalhar com você de um jeito, vai trabalhar comigo de outro jeito. E sabe, você e eu podemos não entender a construção de Deus, mas nós não podemos acusá-lo de que Ele não tem um plano diretor. Ele tem. Ele tem. E esse plano diretor visa sua própria glória e a edificação do reino. Afinal das contas, você e eu existimos para espelhar a imagem de Deus e para espalhar a sua imagem pela face da terra. Ponto. Como você vai fazer isso? Continua sendo fiel lá na sua empresa, espelhando e espalhando. Continua sendo fiel lá na sua faculdade, na sua rua, no seu bairro, no seu condomínio. A forma como você joga a bola tem tudo a ver com o seu cristianismo. A forma como você dirige o seu carro tem tudo a ver com o seu cristianismo. A forma como você educa os seus filhos, como você os disciplina, mesmo quando eles fizeram a maior besteira do mundo, passou hipoglós no sofá da sala. Sabe aquele que é retrátil e reclinável? Nosso filho passou, é por isso que eu estou dizendo.
Não estou dando ideia para nenhum pequenininho que está aqui, não. Bom, eles estão para lá, né? Passou hipoglose. Não foi num retrátil nem reclinar, mas foi num sofá. E aí, quando a gente abriu a porta do quarto, estava ele lá, todo sujo de hipoglose e o sofá. Lavei, não adiantou nada. Ele saiu, mas o sofá não. E aí o seu ponteiro vai de 0 a 100 mais do que uma moto 700 cilindradas. E você se lembra, bom, é uma oportunidade de eu ministrar o meu filho, não de eu discipliná-lo com raiva. A forma como eu disciplino meu filho tem tudo a ver com quem eu sou em Cristo Jesus. E no caráter de Cristo que eu preciso construir na vida dele. Isso tem a ver com a nossa vocação. Tem a ver com a nossa vocação, que é muito maior do que simplesmente pertencer a uma igreja. Sou evangélico. É isso, mas é muito mais do que isso. Eu queria desafiar o seu coração nessa noite para pensar acerca disso. Você e eu fomos vocacionados desde a eternidade, para no tempo em que Deus nos der aqui de vida, glorificarmos e expandirmos o seu reino. Vamos junto nessa. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Não importa onde você esteja, o que você faça. É para lá que a gente está indo. Vamos junto. Deus, glorificado seja o teu nome. Obrigado pela clareza da tua palavra. Obrigado porque Paulo, um servo teu, um escravo teu, ele, usado poderosamente pelo Senhor, é tanto o exemplo quanto o professor nosso para nos mostrar verdades eternas. E Deus, enche o nosso coração com a tua palavra, que é poder de Deus. Tua palavra é a verdade. Tua palavra consegue realmente mudar a nossa perspectiva, mudar o nosso caráter, mudar nossos alvos, nossos projetos. A tua palavra consegue fazer isso. E eu peço, Deus, que o poder da tua palavra possa nos constranger a ponto de nos fazer tomar decisões que nos aproximem do Senhor, de um relacionamento mais quantitativo, qualitativo, mensurável, funcional e relevante, Deus, para os próximos e também para os distantes. Ó Pai, faça isso conosco, Senhor. Por favor, Pai, permita com que nossas vidas sejam pulsantes, sejam animadas pelo poder do Teu Santo Espírito. E usa-nos, Deus, para a Tua glória e para a expansão do Teu reino. Pai, abençoe Dorian, Deus, abençoe a Gia, abençoe suas filhas. Abençoe-os, Deus, que eles continuem caminhando com o Senhor e que o Senhor os encha com o Teu poder, para que eles possam viver a vida cristã e incendiar outros, Deus, com o Teu amor, com o Teu poder. Pai, ajude os líderes aqui da igreja, os diáconos, os presbíteros, os líderes de ministérios aqui, aqueles que estão com a mão na massa, Deus. Ajude cada membro dessa igreja, ajude cada congregado dessa igreja, que como um corpo possam funcionar e se submeter ao cabeça de forma estruturada, de forma alinhada, e então, Deus, serem uma potência aqui na sua circunvizinhança e na cidade de Barretos. E da forma que o Senhor os quiser usar, que essa seja uma tocha sempre acesa e que resplandeça a tua luz, para que os homens vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Em nome de Jesus, Deus, eu te peço todas essas coisas, para a glória do teu nome. Exaltado e glorificado seja o Senhor. Amém.